Olá, galerinha do 7º ano. Hoje é a nossa quarta videoaula e nós daremos continuidade no capítulo 5. Como eu já falei, é um capítulo bem grande e a gente vai usar 3 videoaulas para conseguir finalizá-lo, tá? Esta é a segunda videoaula para finalização. Então, o título do nosso capítulo é O Corpo em Movimento e ele vai falar um pouquinho da história da dança e da sua evolução conforme os tempos. Então, nós já fizemos uma breve linha, né, para saber como que a dança evoluiu na primeira videoaula e falamos um pouquinho sobre o início da dança, chegando até o balé clássico, tá? A partir de agora, então, a gente vai dar continuidade aí nos séculos e entender como a dança evoluiu de acordo com o seu tempo. Então, durante o século XVII e início do século XVIII, a França esteve sob o poder do rei Luís XIV, que foi considerado aí, ou chamado de Rei do Sol, tá? Ele era um grande bailarino e ele tinha praticado dança desde criança. Então, seu apelido, ele deve-se ao fato de que na adolescência, em uma apresentação de uma série de danças, ele interpretou Apolo, que é o deus que representa o solo, vestindo o exuberante figurino com raios dourados. Então, a gente tem aqui a imagem deste figurino, tá? E aí, para a época, era um figurino Ultra Mega Blaster. Então, é importante a gente pensar aí que ele ficou conhecido realmente por este apelido, que é o Rei do Sol, tá? Foi Luís XIV também que estabeleceu em 1661 a primeira escola de balé do mundo, em uma sala no edifício Louvre, na Academia Royale de Danse, tá? Então, ele também começa aí a ideia de estudar dança, de como ensinar esse tipo de dança e tudo mais. Bom, o balé na corte do Luís XIV era uma dança essencialmente aristocrática, nascida e criada para os nobres, assim como ocorria com a corte de Catarina Médici, que a gente viu na última videoaula, tá? Então, a proposta aí não era fazer balé para qualquer pessoa, mas era balé para os ricos, tá? Essa era a proposta. Seus gestos e movimentações também faziam parte de um grande sistema de etiqueta e boas maneiras, seguido de devoção pelos cortesãos. Não é à toa, né, que a prática de dança ela foi altamente difundida entre os cavalheiros da época, a exemplo a indicação do Luís XIV, que a praticava diariamente, tá? Então ele tinha o hábito de todo dia dançar um pouquinho aí. Ele também associava a esgrima, cujos movimentos eles têm influência direta na postura e no desenvolvimento do próprio balé. Então, não sei se vocês já assistiram durante as Olimpíadas as esgrimas, mas existem uma postura correta, igual a do balé. Para você dançar balé, você não pode simplesmente chegar lá todo mal acabado para dançar. Você precisa trabalhar com as posturas aí do balé, tá? Então, da esgrima, a mesma coisa. Pensando nisso, então, seu principal mestre de danças, o Pierre Belchamp, foi o criador de 5 posições básicas do balé utilizadas até hoje. Então, a gente tem aí, ó, na imagem, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5, tá? O que é legal a gente pensar? Todas essas posições são muito difíceis de serem feitas e você vai aprendendo aí conforme o decorrer das aulas, tá? Então, são posições difíceis, são posições que requerem, né, postura, são posições que somente o treino para você conseguir realizá-las e tudo mais, tá? Bom, em colaboração com o compositor e bailarino Jean-Baptiste Lully, também trazido da Itália, e do dramaturgo francês Molière, Belchamp colaborou para que o balé se consolidasse como um espetáculo. Então, não era simplesmente fazer o balé para ser bonitinho, mas tinha que ser um espetáculo, ele era apresentado para os nobres, eles tinham como se fosse o nosso cinema de hoje. Então, eles se preparavam, saíam, se arrumavam para poder ir assistir os balés aí. Então, no início do balé, somente homens se desenvolviam como bailarinos. Por quê? Porque as mulheres elas tinham que usar trajes muito pesados, com vestidos cheios de camadas e pesadas perucas. Já os homens, eles tinham um figurino mais leve, então eles conseguiam
fazer mais os movimentos do balé do que as próprias bailarinas, tá? Apenas em meados do século XVIII é que as bailarinas passaram a driblar os códigos de vestimenta e ter maior liberdade e movimentos usando roupas mais leves. Então, se a gente notar aqui, ó, por exemplo, este casal, esta moça está com uma peruca extremamente pesada, uma roupa pesada e assim por diante. E aí são os homens que fazem a postura, né? Essa é a proposta aí da postura. Já aqui a gente consegue ver a moça com um vestido um pouco mais leve, ainda não tão leve como é hoje, né? Mas um pouco mais leve e também realizando os movimentos aí. Bom, no século XIX, então, o movimento romântico ele passou a predominar nos palcos do balé, com temas baseados em fantasias, fadas e espíritos da natureza. As bailarinas finalmente passaram a ser o centro das atenções, com roupas e sapatilhas que permitiram um maior domínio das técnicas da dança. Então, ó, aqui a gente já tem uma moça provavelmente representando uma fantasia, né, uma fadinha, algo do parecido aí, mas as roupas estão bem mais leves e se vocês notarem o pé dela, ela está com um pezinho bem inclinadinho aí, né, que já é o movimento do balé específico para as meninas e com a utilização das sapatilhas. Dizem que dói muito as pontas do pé para vocês poderem fazer esses movimentos aí, tá? Então ele fala, um acontecimento marcante foi o balé La Stide, de 1832, executado por Marie Taglioni, creditada como a primeira bailarina a dançar nas pontas dos pés, apesar de ser uma informação controversa, difícil de se confirmar. O espetáculo, além de contar uma história com características bastante românticas, vivendo em um mundo sobrenatural, povoado por seres fantásticos, apresentava uma coreografia em que a bailarina parecia flutuar sobre o palco, que é, na verdade, a base do balé que a gente conhece hoje, né? Parece que ela está realizando um movimento fácil, simples, leve, mas muitas vezes os movimentos são muito difíceis de serem realizados. Então ele fala, né? Foi também no século XIX que a cultura russa absorveu o balé clássico e passou a criar seus próprios métodos e linguagens, disputando com outras culturas, como a francesa e a italiana, o posto de melhor balé do mundo. Na verdade, o russo hoje em dia é o grande foco aí do balé. Toda vez que as pessoas vão estudar balé, elas começam estudando pelo balé russo, tá? Então ele adquiriu bastante produções e ele foi considerado aí um dos pioneiros na arte do balé e principal fonte de estudos para quem estuda balé hoje em dia, tá? O ponto alto do balé clássico russo foi alcançado com produções como o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes. Se vocês puderem grifar esses dois aí, é interessante, porque vários anos, várias vezes a gente vai citar esse tipo de balé, que é o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes, cujas músicas foram compostas por Piotr Ilyich Tchaikovsky, tá? Na verdade, são nomes muito difíceis de serem mencionados, porque são russos, né? E aí ele fala, essa cultura de excelência no balé, ela é preservada pelos russos até os dias de hoje, pois elas mantêm companhias consagradas, como o Balé Bolshoi e diversas outras grandes companhias estatais. Então, o Balé Bolshoi, por exemplo, a maioria dos bailarinos e das bailarinas tentam entrar para este Balé Bolshoi, tá? Que é muito famoso. Aí a gente tem um outro artista, né, que é o Igor Stravinsky, que compôs a música de dois ou mais dos mais conhecidos balés do período, que é o Pássaro de Fogo e Petrushka. Também fizeram muito sucesso, podem grifar esses dois aí. Ambos baseados em antigos contos folclóricos russos. Em 1912, este mesmo bailarino, o bailarino russo Vaslav Nijinsky, coreografou L'après-midi d'une femme, que significa o entardecer de um fauno, com música escrita pelo compositor francês impressionista Claude Debussy, tá? Então, essa coreografia aí que ele fez ficou muito famosa. O balé não convencional de Nijinsky, com movimentos incomuns de pés e contrações do corpo, foi considerado escandaloso, causando tumulto e quase um motim em sua estreia. Então, notem,
novamente a dança aí causando uma revolução, tá? No ano seguinte, Nijinsky criou uma coreografia para a Sagração da Primavera com a música de Stravinsky, recebida com igual estranhamento pelo público. Então notem que tudo que é novo traz essa ideia de que o público estranha, de que o público não gosta. Vamos pensar na gente mesmo. As primeiras semanas de aulas online não foram difíceis? Tudo que é novo causa essa ideia do estranhamento. Olha, a gente não vai se adaptar, a gente não vai conseguir, mas com o tempo a gente vai se adaptando também, tá? Então, ele fala o seguinte, mas ainda haveriam outras revoluções por acontecer. Algumas bailarinas e bailarinos tinham questionamentos a respeito da estrutura do balé clássico, que não permitia alguns movimentos naturais da expressão do corpo. Então, a gente vai ver depois isso lá na dança contemporânea, mas a ideia é, olha, por que eu não posso fazer aquilo que eu estou sentindo? Né? Por que isso é considerado algo ruim? Eu tenho que sempre trabalhar com a mesma postura, do mesmo jeito e assim por diante. E aí ele fala, né? Era o início da dança moderna, que derrubava os padrões das danças acadêmicas. Ou seja, tenho que seguir exatamente como me estipularam aí. Então, as primeiras dançarinas a explorarem essas novas questões sobre o movimento foram Isadora Duncan, muito famosa, podem grifar o nome dela aí, muito famosa no mundo das bailarinas, tá? Que mudou completamente os trajes de seu balé, inspiradas na arte grega. E Ruth Santidenes, que surpreendeu sua plateia com uma dança, então, no estilo oriental. Aí aqui, a primeira imagem, com uns trajes da cultura grega, nós temos a Isadora Duncan, e aqui nós temos a Ruth Santidenes, com ideias aí de danças no estilo oriental. Bom, por hoje é só, para a gente não estender muito, tá? O restante desta aula nós deixamos para a semana que vem. Então, vocês têm como atividade a página 265, exercício 7, o para conferir, página 267, exercício 3 e 4, notem que são pouquinhos, e uma atividade prática apenas, que é na página 266, exercício 8. Deixa eu só ver aqui qual que é. Vocês vão fazer direto na apostila, tá, gente? É este aqui. Tem um espaço na apostila aí para vocês realizarem. Então, ele fala, tente fazer as 5 posições básicas do balé, criadas por Belchamp. Se você fosse criar 5 novas posições básicas para iniciar passos de danças na atualidade, como elas seriam? Por meio de um simples esboço, desenhe-as no quadro e, se possível, apresente-as fisicamente para a turma. Então, vocês vão se inspirar nessas 5 posições que a gente viu nesta aula para criar 5 novas posições. Como seriam as posições de vocês atualmente na dança? Pensem nisso, realizem o desenho e me apresentem lá no chat. Combinado, galerinha? Por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.